Meu marido era um médico cardiologista e ele trabalhava na Boehringer, laboratório farmacêutico alemão. Ele era gerente médico da área de pesquisa clínica em cardiologia. E ele vivia viajando. Ele havia chegado na semana anterior de Paris, porque ele tinha participado do Europeu de Cardiologia. Esse dia ele foi dar uma aula num congresso no Rio de Janeiro, voltava no mesmo dia, e na semana seguinte ele já ia para New Orleans para o americano de cardiologia, porque o europeu e o americano faziam sempre próximos, fazia um, depois já fazia o outro. E ele já ia para New Orleans na semana seguinte. E naquele dia nós levantamos, eu levei ele para o aeroporto, porque dali eu ia com meu filho para o dentista, que, aliás, era um amigo do meu marido, eles se formaram juntos na Paulista de Medicina. E aí eu levava, meu filho estava usando o aparelho, então tem que passar lá, ver como tá, não sei o quê. Aí eu deixei meu marido no aeroporto, me despedi dele. É um dia de trabalho, porque ele ia estar de volta no fim do dia, né? Quase rotina. Uma rotina. Deixei ele para uma ponte aérea, né? E aí? E aí eu saio, vou com meu filho. Meu filho, naquela época, você podia entrar no aeroporto, ficar olhando o avião. Mudou muito, né? Imagina isso 25 anos atrás. E aí meu filho quis ficar um pouquinho, porque ele viu o avião subindo, descendo, criança, 7 anos de idade. 7 anos? Tinha meu filho. Você e a minha filha com 4. 7 e 4. E aí eu deixei, despedi, esperamos um pouquinho para ele, meu filho, ver uns aviões. Aí eu vi que a hora do dentista estava chegando. Eu falei, filho, vamos embora. Eu ia dali de Congonhas para o Paraíso. Era próximo, mas enfim. Aí peguei meu filho, pus no carro, e meu marido, como ele viajava demais, ele chegava sempre em cima. Era a conta dele chegar, embarcar. E aí nós fomos. Aí eu peguei um caminho que em algum momento eu parei, não sei por conta de quê, num farol, enfim. E eu escutei um barulho muito forte. E eu percebi, estava com os vidros fechados e tudo, e eu percebi que vinha de trás de mim. Sabe aquele barulho que você... Quando eu olho no retrovisor, eu vejo tudo preto, assim, subindo, aquela... Aí eu falei, nossa, e era um dia quente, foi uma quinta-feira, 8h20 da manhã. E aí eu falei, gente, acho que é um posto de gasolina. Sabe quando você imagina? Porque era uma explosão, foi uma fábrica, alguma coisa assim. E eu fui pro dentista. Quando eu chego lá, o nosso amigo abre a porta, que é o dentista, né, Cassiano. E ele olha para mim e fala assim, nossa, Sandra, você viu o que aconteceu? Acabou de acontecer? Aí eu falei para ele, não, o que houve? Ele falou, acabou de cair um avião em Congonhas, explodiu, acabou de... Eu fui ficando da cor... Eu não sei dizer para vocês a cor que eu estava... Eu percebi que eu fui... Ele me viu e falou assim, mas o que houve e tal? Porque o meu marido era árabe, então o nome dele era José Rahal Abu Assali. Mas era Abu. Para todo mundo ele era doutor Abu e tal. Aí eu falei assim, acabei de deixar o Abu no aeroporto. Ele falou, ele ia para onde? Ele também ficou super angustiado. Eu falei, ele ia para o Rio. Ele falou, não é. Porque houve... Olha como a comunicação é uma coisa muito importante. Por 2 horas, desde o momento do acidente, até a imprensa realmente confirmar, eles estavam noticiando como o voo indo para Brasília. É mesmo? É. 25 anos atrás. E aí eu tomei o impacto da coisa, mas ao mesmo tempo eu tive 2 sensações, né? Uma do medo de achar que era ele, né? E a outra do alívio, entre aspas, de falar, não é ele, né? E depois vem a confirmação, quer dizer, por 3 vezes as minhas emoções, né? Nossa, então por 2 horas, quem informou era vocês Brasília. Era a imprensa. Porque naquela época, 25 anos atrás, você tinha rádio, você tinha um jornal, propriamente dito, que não dava tempo ainda, né, de você estar com nada escrito ainda, porque a internet, os meios de internet, estava tudo começando. Eu lembro bem que era o IBM caixotão ali, quer dizer, era discada, né, internet discada. Então, você só tinha... Telefone era o tijolo lá da Telesp, né? Então, você ainda estava muito... Era rádio. Quem podia te dar... E as rádios, naquele momento, falando que o avião ia para Brasília. Eu, na hora que
que falou, esse nosso amigo falou isso, eu falei, nossa, que coisa horrível, não? Falei, caramba, acabei de sair de lá. Você já imaginou que horror, o avião explodiu? Mas nós ficamos impactados pela notícia, mas no fundo eu estava um tanto aliviada, né? Sim. Não é Aí meu. levou 10 minutos 15 minutos para ver o aparelho do meu filho e tal. Entro no carro, automaticamente já fui. Eu lembro bem que eu pus na Jovem Pan e os rádios, Direto. todo mundo. Quando eu tô assim, uma esquina de casa, aí a Jovem Pan entra e fala, correção, o voo ia para o Rio de Janeiro. Quando falou isso, não adianta, você nega. Você nega. É muito difícil você dizer, é ele, né? Por quê? Aí eu já fiquei. A ponte aérea é uma atrás da outra, cedinho. São muitos voos, não sei o quê. Não é, imagina. A primeira reação é negar mesmo. É negar. Você não nega. é comigo. Não é comigo. É negar. Você nega, né? Aí eu cheguei em casa, meu filho viu que eu fiquei meio assim, ele estava comigo no carro, né? Aí eu chego em casa, aí estava o meu filho, minha filha, a empregada e eu. Falei, bom, agora eu preciso confirmar isso aqui. Aí eu começo a tentar falar com o aeroporto, não conseguia. Começo a tentar falar na TAM, não conseguia. Não havia meio. Liga a TV, um caos absoluto. Todas as imagens, esse terror de todos os helicópteros e tudo em Você cima. sabe que uma situação muito estranha, mas na hora da queda eu estava na Bandeirantes. E todo mundo lembra onde estava, né? Quando você tem 11 de setembro, todos esses... Sim. Você sabe o que você estava fazendo exatamente naquele momento, não, porque eu né? lembro que você falou o do barulho, 402. eu ouvi o barulho. Eu estava do lado, ali na Bandeirantes. Sim, do lado. Do lado. Porque imagina, 100 passageiros, 99, evidentemente que eu não né? fazia ideia do que era. Imagine. Jamais você vai pensar que é um avião, né? Não. Mas numa rua residencial, né? Dentro da cidade, a TAM, Tão né? improvável. Tão improvável. Aí o que acontece? Eu não consigo falar com ninguém. Liga a TV, aquele caos absoluto. Eu falava, será que é? Será que não? Não queria que meus filhos vissem, porque eu falei, vai que é, né? A minha filha de 4 anos ainda não tinha muito essa... Mas o meu filho, profundamente. Aí eu pedi para minha empregada dar uma atenção para eles e tal. Eu falei, eu já sei. Toda vez que meu marido viajava, mesmo que fosse, ele deixava onde ele ia estar. Olha, eu vou estar aqui dando um congresso e tal. Eu falei, vou ligar lá. É o jeito que eu tenho, porque pelo horário teria chegado já no Rio. Entendi. Ele tem um congresso, vou ligar lá. Aí eu liguei para lá e pedi para falar com o coordenador do evento. Não sei como que veio isso na minha cabeça, porque o meu estado de intenção era absurdo. E aí o cara perguntou, mas você é quem? Eu falei, eu sou a secretária dele, a Márcia. Sabe o que é? Ele esqueceu algumas lâminas aqui para apresentação. Como é que ele quer que faz? Será que ele quer que envie por fax? Será? Aí eu percebi. Na esperança. Porque ele virou e falou assim, você é quem mesmo? Quando ele falou isso... Por que você disse que você era secretária? Porque se eu falasse que era esposa, eu acho que ele não ia travava. falar? Provavelmente. Quer dizer que você já imaginava, então. Porque, sabe o que acontece? A pergunta, né, de eu dizer, é a esposa dele que está falando? Ele vai falar, caramba, é por mim que ela quer saber? Ele ia dar um jeito de... Ele ia travar. Eu acho que ele ia travar. Veio essa história da secretária, e aí ele falou assim... Aí, quando ele me perguntou quem é mesmo, eu falei, aí tem. Já na minha cabeça... Aí eu falei a Márcia, a secretária dele e tal. Ele falou, olha, nós mandamos o motorista buscá-lo no aeroporto. O avião não chegou. Aí eu desliguei o telefone e tive a certeza. Só que aí, o que você faz? Eu desliguei o telefone, eu queria berrar, urrar, jogar tudo longe, gritar. E eu olhava para os meus dois filhos e fiquei me segurando, né? Porque eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava desesperada. E aí eu liguei para os meus pais e também... É que depois você pensa, você fala assim, caramba, né? Mas você precisava de alguém. Naquele momento era o que eu tinha para fazer. Sim. Minha mãe atendeu. E a minha mãe era literalmente apaixonada pelo meu marido. Era assim uma coisa assim impressionante. E aí ela atendeu, eu falei, oi mãe, tudo bem? Não, falei, né, mãe, tudo bem e tal. Ela falou, nossa filha, você viu o que aconteceu? Acabou de acontecer. Eu viro e falo para minha... na hora que ela falou isso, você viu? Nós estamos acompanhando aqui, acabou de cair um avião em Congonhas, não sei o quê. Eu falei, e seu genro estava dentro. Eu não sei
por que que eu falei isso. Escapou. Mas não Acabou, tem um ficou protocolo, mudo. né? Ficou mudo. Eu falei, matei minha mãe do coração, né? Imagino. E aí desliguei, já toca logo em seguida, era meu pai. O que está acontecendo? Tua mãe está não consigo falar com ela, está desesperada. Imagino. Falei, pai, vem para cá, pelo amor de Deus, agora, porque isso que está acontecendo com a mamãe, eu estou precisando fazer aqui, e com as crianças me olhando aqui, eu não consigo. Vem para cá já. Ele falou, estamos indo. Aí vieram os dois, eu falei, sai com as crianças. Eles ainda levaram. Eu estava ali na Saúde, meus pais morando no Paraíso, levou bem ainda uma meia hora para eles chegarem. E eu lá, e aí eles chegaram, os dois de óculos escuros, estavam estarrecidos, né? E eu falei, e eles têm muitos primos, tá? Ele falou, já sei. Pegar todos os netos junto, vão para o parque. Eu falei, não me liga a televisão, né? Não, pode deixar, não sei o quê. Catar as crianças e foram. Quando ele saiu de casa... Você quer dizer, na verdade, que numa situação de um evento traumático como esse, ter gente ao lado é importante? Não resta a menor dúvida. Não resta. Olha, eu vou te dizer uma coisa, às vezes, porque depois você vai conhecendo as famílias, nós ficamos muito próximos e tal, as pessoas vão contando como foi o seu momento de saber, você contando né? a sua história, estou aqui imaginando as outras 96 famílias, porque não tinha até então foram as 3 em terra, 99 ao todo. Sim. As outras 90, não só 96, porque até aí você não sabe quantos voos estavam indo para o Rio, sei lá, quantas famílias enlouquecidas até descobrir. No medo que... Porque não existia nenhum protocolo, nada para que as pessoas soubessem. Você sabe que teve pessoas que perderam o voo. Depois eu fui conhecer, me mostraram a passagem. Mostraram a passagem. Teve gente que falou assim, eu quase mato aquele motorista. Eu xingava tanto o cara porque ele estava demorando para chegar no aeroporto. Eu falava, o senhor não consegue um caminho melhor? Pelo amor de Deus, não tinha. Imagina o Waze, né? Aí ele falava assim, eu não posso perder esse voo, não sei o quê. Aí a pessoa dizendo assim, eu queria achar esse cara de todo jeito que eu... Vou dar o nome pro meu filho. Porque o cara assim, falou, meu Deus, nasci de novo e tal. Então, você vai ouvindo essas questões e ouvindo dos familiares como elas souberam, cada um tem a sua história, né? Mas é tão impactante porque você não tem jeito, você recebe essa notícia, você nega. Aí, quando é um fato, aí é o baque, né? Porque você fala, bom, é fato. Não tenho mais o que fazer. Como que eu faço? Eu só me lembro que eu olhava e dizia assim, o que eu vou fazer? Porque eu era assim, eu não sabia. Eu fiquei parada e falando assim, não, peraí, tá tudo errado, não era assim, né? A gente não tinha combinado desse jeito, né? Então, era muito louco isso, porque é aquela coisa também, né? A gente brinca não, mas a psicologia acabou me ensinando muito isso. No nosso caso, 99 vítimas, mais de 80 viúvas. Era um voo de negócios. Os caras estavam indo para o Rio de Janeiro a negócio. Então, nós ficamos em mais de 80 viúvas, mais de 100 menores. Nossa. Órfãos. Porque era tudo... As idades no voo, de 25 a 45, 50 no máximo. Tinham 4 grávidas. 2 foi o primeiro filho, o pai morreu no voo. Então, a gente ficou muito próxima e a gente... E é interessante isso, porque criando esse elo que a gente criou, um dia estava bem, outro dia era outra, você apoiava uma estava... Você teve a primeira reação, na verdade, de incredulidade. Não é. A segunda constatação e o desespero. Desespero. Tá? Desespero. E a falta de opção. É. E depois, qual foi o seguinte passo? Então, o seguinte passo foi... no meio daquilo tudo, infelizmente, que aí, inclusive, esse foi um dos trabalhos nossos e mudou realmente, foi que quando deu um tempo que já estava mostrando na televisão, e isso era, vamos supor, o acidente foi 8h20, eu estou falando aí de umas 11h30, meio-dia, com aquelas cenas ao vivo, o tempo inteirinho, em todos os canais. Traumático demais. Começaram a passar o nome de todas as vítimas. Subindo, assim, que nem crédito de filme. O nome de todos eles, assim. E o nome do meu marido, impossível ter um homônimo, né? Sim. E ele era uma pessoa muito querida. No meio médico, ele era um cara brilhante. A hora que aparece o nome dele, o meu telefone começa a tocar. Imagina. Mas de pôr no gancho já estava tocando. Você punha no gancho já estava tocando. Uma das minhas cunhadas sentou ali para ficar atendendo o telefone.
Nós fizemos 2 dias, 350 ligações no meu telefone. Mas era pôr no gancho e todo mundo desesperado. A minha casa foi enchendo. Então, acontece uma coisa também que é muito assim. Você entra num contexto que você é levada. Ok. É Tá? isso que eu ia te perguntar. A casa começou a encher, todo mundo aos desesperos, todo mundo chorando, todo mundo se... Não pode ser o abu. E aí você já está naquele contexto e você está totalmente envolvida. Quando você se vê, você não tem nem como sair daquilo, entendeu? Você faz parte. Você está fazendo parte. Agora, uma coisa que foi extremamente tocante para mim é que dessa confirmação deu o quê? 1 hora, no máximo, eu tinha o presidente da Beringer dentro da minha casa. Ele foi. Presidente da empresa dentro da minha casa. Ele levou uns 4... Eu lembro bem que entrou acho que tinha uns 3 ou 4 diretores. Tinha um médico e tinha uma psicóloga. E eles falaram assim, eles vão ficar aqui até você ter a identificação do seu marido. Levou 3 dias, eles se revezavam. Não saíram do meu lado. Caramba, isso foi extremamente importante. Nossa, eu me senti absolutamente acolhida. E incrível, porque na hora que ele entrou em casa, ele olhou para mim e falou assim, nós sabemos quem nós perdemos. Sim. Ele se incluiu. Ele também tinha perdido alguém. Exatamente. Então, Ou seja, era uma empresa, ele representava uma empresa. Eu uso esse como um exemplo, que eu falo, cara, essa empresa me pegou no colo. As coisas... Ó, naquela época você punha anúncio fúnebre no jornal. Sim. Você fazia tudo isso, né, hoje? Olha, velório, anúncio fúnebre, missa de 7, não sei de nada. Eu só via pronto, tudo pronto. Quer dizer, eles deram realmente... Eles suporte. nem me incomodavam. Eles iam perguntar para a irmã, eles pediam dados assim para preparar as coisas. Não, vamos poupar a Sandra. Não, eu só via pronto as coisas. Era impressionante. E eu falei, olha, gente, esse exemplo, porque amanhã você tem que ter uma relação futura. Ele estava viajando a trabalho. Sim. Sim. Assim como eu tive com as várias outras famílias que tiveram inúmeros problemas com as empresas que maridos trabalhavam.